30ª rodada do Brasileirão, faltando 9 para acabar, contando com essa. Como é que tá seu time? Disputando aí o título? Ou o G4, G6, Libertadores? Talvez a Sul-Americana, meio de tabela? Ou talvez disputando uma briga contra o Z4? E aí, como é que tá? Vamos falar sobre todos os jogos da rodada nesse meio de semana, beleza? Falar sobre cada clube, a situação, vamos conversar um pouco sobre essa rodada, passar sobre todos os jogos e quem sabe até mesmo ter uma perspectiva do que vai rolar até o final do campeonato, beleza? Vem comigo! Fala aí, torcedores do Dragão, torcedores de outros clubes, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Victor Gader e depois de um dia de hiato aí, eu dei uma folga pra vocês, volto pra falar sobre a 30ª rodada do Brasileirão, começando essa reta final aí, né, pra gente ver como é que esses times vão chegar até o fim do campeonato. Antes de mais nada, deixa seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e marca o sininho ali de notificações para ser avisado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, beleza? Então vamos começar falando de todos os jogos dessa rodada, vem comigo. Começando por Juventude e Corinthians, que rola nessa terça às 21h30 lá em Caxias do Sul. O Juventude, o último colocado do Brasileirão, venceu apenas 7 jogos na temporada inteira, contando o Campeonato Estadual, Copa do Brasil e tudo mais. No Campeonato Brasileiro foram apenas 3 vitórias. E detalhe, o Juventude tem uma porcentagem de vitórias exatamente igual à sua pontuação, apenas 19%. E, no caso, 19 pontos. O último jogo do Juventude foi contra o Atlético Paranaense, ele jogou fora de casa e perdeu por 2-0. Já o Corinthians, quarto colocado do Brasileirão com 50 pontos, divide a sua atenção entre o Brasileirão e a final da Copa do Brasil, que ele faz com o Flamengo. Além disso, os últimos 2 jogos foram 2 vitórias, sendo uma por 2-1 em casa contra o meu Dragão e outra por 2-0 também em casa contra o Cuiabá. Esse foi inclusive o último jogo que o Corinthians realizou. Agora, os jogos que rolam na quarta-feira, e aproveitando o assunto do Cuiabá, vamos falar logo do primeiro jogo, que é contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista. Inclusive o Bragantino na 14ª posição com 35 pontos, é o primeiro time fora da bagunça ali do Z4, né, do pessoal que está lutando contra o rebaixamento. Apesar de que, com essa pontuação, o Bragantino também não está livre. Muito pelo contrário, está ameaçado, assim como os times da bagunça de 37 que eu vou falar daqui a pouquinho. Todos eles estão ameaçados. O Red Bull Bragantino vem de 4 empates e 1 derrota no Brasileirão, sendo que o último resultado foi um 4-1 contra o Flamengo, jogando lá no Maracanã. Já o Cuiabá entrou na zona de rebaixamento na última rodada ao perder para o Corinthians por 2-0. Sendo que ele é o primeiro time dentro do Z4 com apenas 30 pontos. Mesmo horário, Ceará e Goiás duelam lá na Arena Castelão. O Ceará está em 16º, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 31 pontos. E ele vem de 3 derrotas seguidas, sendo que a última foi 2-1 em casa para o América. O Esmeraldino é o 12º colocado com 37 pontos e faz parte de uma galerinha ali que todos eles têm 37 e todos eles estão ainda ameaçados de rebaixamento, apesar de estarem bem distantes, né, do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que seria o Cuiabá com 30 pontos. O Esmeraldino vem de 2 derrotas, inclusive a última dentro de casa para o Fortaleza. Enquanto o Esmeraldino viaja lá para o Ceará para enfrentar seu adversário, o rival Atlético Goianiense enfrenta o Fluminense aqui em Goiânia, no estádio Antônio Ascioli, mesmo horário. O Atlético que venceu o último jogo por 2-1 contra o Avaí, jogando lá na ressacada, depois de 5 derrotas consecutivas. Além disso, o Atlético tem apenas 6 vitórias na competição, e mesmo que vença o jogo e o seu adversário na tabela de classificação, no Z4, que é o Avaí, perca a partida que vai jogar, o Atlético apenas empata em pontos com o mesmo, já que os dois ficariam com 28 pontos. Porém, ficando a 3 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Fluminense vinha de uma boa sequência de vitórias, tinha vencido 3 jogos antes de enfrentar o Atlético Mineiro na última rodada, na qual perdeu por 2-0. Atualmente ele é o 3º colocado do Brasileirão com 51 pontos.
Bem a horinha depois que começaram os jogos que eu falei anteriormente, começa a partida entre Atlético Paranaense e Fortaleza. O jogo sendo lá na Arena do Furacão, na Arena da Baixada. Detalhe, o Atlético Paranaense divide suas atenções com a final da Libertadores, coisa que ainda vai demorar um pouquinho. E está na sexta colocação com 47 pontos, sendo que o último jogo ele venceu o Lanterna Juventude por 2-0 jogando em casa. O Fortaleza é a sensação do segundo turno, abaixo apenas de Palmeiras e Internacional na classificação do retorno, ou seja, ele está em nono colocado com 37 pontos e é o primeiro clube no grupinho dos 37. Né? O outro que eu já citei é o Goiás, ainda tem 3 para falar. O Fortaleza venceu o Flamengo e o Goiás nas últimas 2 partidas, sendo que o jogo contra o Goiás foi na Serrinha e venceu por 1-0. Falando dos jogos que rolam às 9h30 da noite, esse talvez seja o jogo mais esperado da rodada, Flamengo e Inter. O Flamengo, em quinto colocado com 48 pontos, divide suas atenções com a Libertadores e com a Copa do Brasil. Ou seja, mesmo não estando ali no G4, disputando o título, essa temporada é extremamente vitoriosa para o time rubro-negro. O Flamengo venceu o último jogo por 4-1, né? Venceu o Red Bull Bragantino. Só que esse jogo foi a primeira vitória depois de 4 jogos onde ele perdeu 2 e empatou 2. O Inter é o vice-líder da competição com 53 pontos, só que está 10 atrás do Palmeiras, que na última rodada venceu e se distanciou ainda mais dos seus concorrentes. O Inter está invicto desde que tomou aquele 3-0 para o Fortaleza com 1 a menos. Talvez aquele jogo tenha dado um sacode, né, no time, e desde lá ele não perdeu. Sendo que o último resultado foi um 1-0 contra o Santos jogando no Beira-Rio. Ao mesmo tempo vai estar rolando esse outro jogão de bola, duelo alvinegro entre Santos e Atlético Mineiro. Os dois times não estão muito bem aí na tabela, né, e tem tido resultados bem questionáveis, porém deve ser também um grande jogo. O Santos venceu 2 jogos dos últimos 7 e está em 11º com 37 pontos. Outro time, no caso agora é o terceiro que eu cito, daquele grupinho dos 37 pontos que está ali no meio da tabela. Detalhe, houve uma saída atípica, né, do técnico Lisca, e desde então parece que o time do Santos deu uma pequena melhorada. Apesar disso, o último jogo acabou sendo uma derrota fora de casa contra o Internacional. O Galo é o 7º colocado do Brasileirão com 43 pontos. E no retorno ele é apenas o 13º, ou seja, vem bem irregular, né, no segundo turno aí do Brasileirão. Além disso, ele tinha perdido 2 jogos antes de enfrentar o Fluminense na rodada passada, na qual venceu por 2-0 jogando em casa. Agora os jogos da quinta-feira começam com um duelo alviverde entre o líder Palmeiras e o Coritiba, que está ali brigando contra a zona de rebaixamento. O Palmeiras, ele é líder com 63 pontos, ou seja, ele está 10 à frente do Inter, como eu falei, né, no comentário sobre o Inter. E detalhe, ele perdeu só 2 jogos nesse Brasileirão, sendo que os 2 foram em casa. Ele perdeu para o Ceará na primeira rodada e para o Atlético Paranaense. Desde então, nenhuma derrota. E ele venceu o último jogo por 3-1, jogando fora de casa, onde ele é invicto, contra o Botafogo. O Coritiba está brigando ali contra o Z4 na 15ª colocação com 31 pontos, 1 a mais do que o Cuiabá, que é o primeiro time dentro do Z4. Só que a campanha do Coritiba é muito irregular. Nos últimos 6 jogos foi uma vitória, uma derrota, uma vitória, uma derrota, uma vitória, uma derrota. E o último jogo do Coritiba, que deveria ter sido contra o São Paulo, ele foi adiado para o dia 20 de outubro, visto que o São Paulo estava disputando a Sul-Americana, então foi realocado o jogo, né? Foi reagendado esse jogo para o dia 20. O Coritiba tem, no caso, acaba tendo uma rodada a menos, e a última rodada, que foi a 28ª, ele venceu o Ceará por 1-0. Uma hora depois do começo da partida anterior, o América Mineiro recebe o seu algoz da Copa do Brasil, o São Paulo, que assim como o Coritiba tem uma rodada a menos, por conta da Sul-Americana, onde o jogo com o Coritiba acabou sendo reagendado, como eu falei antes. O América ele está em 8º com 42 pontos, e ele tem uma derrota nas últimas 10 rodadas. Ou seja, ele tem tido uma campanha bastante regular nesse segundo turno. Sendo que o último jogo ele venceu por 2-1
o Cuiabá jogando fora de casa. Por isso, o São Paulo, 13º colocado, com 37 pontos, e o quarto clube que eu cito desse grupinho dos 37, vem de uma péssima derrota, onde ele perdeu para o Independente Del Valle pela Copa Sul-Americana, final, que eles venceram um Atlético para ir jogar. Pra que foi perder? Mas beleza, deixa isso pra lá. Ele é o primeiro time fora da zona de classificação para a Sul-Americana, coincidência ou não. E o último jogo foi um 4 a 0 contundente contra o Avaí. Jogo que dava até uma certa esperança ao torcedor para, né, a final contra a Sula, mas não deu certo. Ao mesmo tempo vai estar rolando também o duelo entre Avaí e Botafogo, sendo esse o último jogo, né, da rodada, lá na Ressacada. O Avaí tem o seu segundo jogo em casa. Detalhe, o Avaí venceu recentemente, umas 2 rodadas atrás, o Atlético Mineiro por 1 a 0. E essa foi a única vitória do Avaí nas últimas 12 rodadas. O último jogo, inclusive, foi um 2 a 1 que ele perdeu para o Atlético Goianiense, jogando dentro de seus domínios. Botafogo, né? Botafogo, Botafogo, campeão. Eu adoro esse hino dele, é muito legal. O Botafogo, ele é o 10º colocado e o último dos 5 times dentro do grupinho dos 37 pontos. São 5 times que estão com a mesma pontuação e todos eles ainda correm riscos de rebaixamento. O Botafogo perdeu para o líder o último jogo por 3 a 1 jogando em casa, mas isso aí tudo bem, todo mundo perdeu aí pro Palmeiras praticamente. E foi a única derrota nos últimos 5 jogos. Ele vem bem regular e deve se manter ali no meio da tabela. Esperançoso por um bom resultado aí do seu time? Espero que sim, desejo boa sorte a todos aí e menos ao Fluminense, que vamos enfrentar aqui em Goiânia. Eu venho com vocês depois do jogo, fazendo um pós-jogo, provavelmente direto do Orcioli. E também vou trazer um vídeo para vocês de um resumão da rodada, falando sobre os pontos, as estatísticas, a classificação e muito mais, beleza? Se você curte esse tipo de conteúdo, se você gostou aqui do vídeo, clica no curtir, considere se inscrever aqui no canal e marca ali o sininho para você receber notificação sempre que sair um conteúdo novo aqui, beleza? É isso, galera, um abraço do torcedor atleticano.